Olá, tudo bem? Eu sou Fernando Reis, sou médico veterinário aqui do Inusitado Pet. É um prazer ter você aqui conosco novamente, mais uma vez. Eu peço que se esse conteúdo te agrega de alguma forma, te enriqueceu de alguma forma, considere deixar um like aqui para nós, para que possamos continuar produzindo um conteúdo de valor, um conteúdo diferente, um conteúdo direto ao ponto para vocês, tá bom? Bom, hoje o nosso assunto é raiva, né? Uma doença muito importante, uma doença que é causada por um vírus, tem uma distribuição mundial, ocorre no mundo inteiro, é uma zoonose, uma doença que passa para nós humanos, né? De fato, afeta todos os mamíferos a raiva. É uma doença que tem uma relevância muito grande porque em 100% dos casos praticamente teve óbito. Na literatura médica se fala em 6 casos em que a pessoa não morreu, mas ficou com sequelas graves, né? Inclusive um caso é no Nordeste do Brasil. Então é uma doença que tem uma severidade, uma agressividade muito grande entre a contração da doença, né? A aquisição da doença e o óbito aí é 10, no máximo 14 dias. Ela tem duas fases que causam sofrimento muito grande para o animal, né? E para a pessoa também que pega, independente do animal ou pessoa. Então hoje vamos falar sobre a raiva. Bom, em relação aos sinais clínicos, né? Tem duas fases, né? Uma fase raivosa e uma que a gente chama de fase depressiva. Então, a primeira fase raivosa é aquela que o animal espuma a boca, fica espumando, fica com mudança de comportamento. Isso ocorre em pessoas também. Então tem aquela mudança na característica da personalidade, seja do animal ou da pessoa. Produz muita saliva, porque o vírus ele tem uma predileção pelas glândulas salivares, né? Ele ataca tanto as glândulas salivares no primeiro momento, depois o sistema nervoso. Então o vírus fica ali, por isso que a doença é transmitida pela mordida. Então, quando tem a mordida, tem uma ferida, e aí a saliva inevitavelmente cai nessa ferida, e aí a pessoa fica, ou o animal fica doente. Então, tem essa característica, né? Por exemplo, o morcego, que é um principal vetor, por isso que a raiva acontece muito em ambiente rural. Ele morde, aí na saliva ele passa a doença para o bovino, pro cavalo, às vezes para o cachorro mesmo. A raiva é muito mais comum na zona rural, tá, gente? Nas cidades ocorre com a menor frequência, mas também ocorre. Cidades pequenas, né? Eu sou aqui do interior de São Paulo, interior de Minas. As cidades são muito pequenas, então a área entre cidade e campo é muito grande. Quer dizer, tem essas divisas entre bairros, loteamentos. Então é difícil ter uma distinção. Em cidades grandes, cidades maiores, né? A zona urbana ela toma mais, ela tem uma superfície maior, então os casos são mais raros, mas também ocorrem. Então tem essa característica, essa fase raivosa, em que a parte é, comportamental fica mais evidenciada. Depois tem uma fase que a gente chama de depressiva. Aí tem várias nomenclaturas, tá, gente? Mas vamos se atentar a essa aqui, em que existe essa raiva passa, né, essa característica de mudança de comportamento mais evidente, e aí tem uma apatia, uma depressão, mas pode continuar o animal ou pessoa também agitado nessa fase. E aí entra o nome hidrofobia, que é o sinônimo para raiva. Nessa fase, as pessoas elas ficam com medo de beber água porque elas não conseguem deglutir, né? Existe um medo geral na pessoa, é da doença, é um sinal clínico da doença. A pessoa, o animal sentir um medo. Então, hidro de água, fobia, medo, medo de água. A raiva é conhecida também por hidrofobia. E nessa fase começa a ter uma degeneração muito rápida do sistema nervoso e logo a pessoa vai a óbito. Não demora muito, tá? Entre 10 e 14 dias o animal ou pessoa vai a óbito. E como é que é feito o diagnóstico? O diagnóstico, os sinais são tão clássicos que fica a suspeita logo no início. Porém, o diagnóstico definitivo só é feito na necrópsia, né? Após a morte, né? Pós-mortem. Em uma avaliação no cérebro. Então a gente retira o cérebro do animal e envia o Instituto Butantan ou algum outro instituto que vai fazer essa avaliação. Então é muito importante você que trabalha no campo ou com muitos animais trabalhar com a vacinação, que é a principal prevenção. Não tem tratamento, o diagnóstico é
na necrópsia, não tem como fazer um diagnóstico anterior a isso, mas os sinais clínicos depois dessas duas fases ficam evidentes, né? Então, gente, prevenção, né? Vamos sempre bater nessa tecla, todas essas doenças que tem vacina, não erre, vacine seu animal. E como é que funciona a vacinação? Uma dose quando filhote, com 4 meses, e depois o reforço anual. Tem protocolo que inclui 2 doses quando filhote, com 4 meses, depois um mês de diferença. Tem vários protocolos aí de vários laboratórios. O importante é você não errar e fazer a vacinação. Eu sou do mês de agosto, nasci em mês de agosto, já comentei isso em alguns outros vídeos aqui postados. E agosto é conhecido como o mês do cachorro louco, né? Era um mês que geralmente a raiva se expandia com mais velocidade, porque tinha, né, há muito tempo atrás, se hoje os animais errantes são um problema, há 20 anos atrás era um problema maior ainda. Então acontecia muitos casos em agosto em animais errantes, animais de rua, e a maioria das campanhas de vacinação contra a raiva eram feitas em agosto também. E aí fica aqui uma outro adendo do que eu quero deixar para vocês. Gente, não faz vacina de campanha não tem nada contra o poder público, não tem nada contra a prefeitura de lugar nenhum, contra prefeito nenhum, contra ninguém. Mas o que acontece é que tem ocorrido vários problemas com vacinação. Às vezes não falta acondicionamento ideal de temperatura, as pessoas que fazem as vacinas sem querer criticar elas, sem querer atacar ninguém de forma personalíssima aqui, não quero atacar ninguém, mas às vezes não tem o preparo para fazer a aplicação ou para fazer a contenção física. A vacina é muito barata de raiva. Ela geralmente é metade do valor da vacina polivalente. É uma dose só, às vezes duas, né, dependendo da região, dependendo do protocolo do veterinário. Depois um reforço anual. Como eu sempre oriento vocês, se você procurar um bom veterinário, ele vai fazer praticamente uma consulta para fazer a vacina, avaliar o estado de saúde do seu animal, avaliar possíveis comorbidades, avaliar uma possível imunossupressão. Então não erre, leve num bom veterinário, faça esse acompanhamento com um médico veterinário que vai atender o seu animal de forma personalizada. Então, aconteceram muitos problemas com vacinação feita por prefeituras e pelo Estado em geral. Morte de animais, morte de muitos animais em uma determinada campanha. Então não erre, não tenho nada contra a prefeitura de lugar nenhum, que fique muito claro, não tenho nada contra prefeito, não tenho nada contra ninguém. O meu papel como médico veterinário é proteger os animais e orientar os proprietários. Então é isso que eu estou fazendo. O que eu vejo é que pode acontecer da campanha ser muito eficiente na cidade tal. Parabéns, que bom que deu certo, né? Mas eu tenho que proteger os meus clientes, parceiros, amigos e os animais contra eventualidades que têm ocorrido com uma certa frequência. Então não erre, leve no veterinário, é uma doença muito séria, é uma zoonose, passa por humano, é uma doença que não tem cura, os sinais clínicos são agressivos, provoca muito sofrimento para a pessoa, para o animal que infelizmente acaba contraindo. Então, mais uma vez, essa playlist é só para falar isso. Vacine seu animal, não é. Vacine seu animal. Se eu puder resumir tudo que eu falei nessa playlist aqui, é isso. Vacine seu animal, não erre. Então, gente, esse é o meu recado hoje para vocês. Como sempre, um assunto abordado de forma direta, sem enrolação. E eu quero que Deus guarde vocês no coração. E qualquer coisa, sempre pode me procurar aqui nas nossas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no nosso WhatsApp também, tá bom? Fiquem com Deus e um abraço grande.